Bom dia a todos que nos acompanham na nossa meditação diária. Hoje nós queremos falar sobre agir com misericórdia, baseados em Mateus, capítulo 5, verso 7. Jesus diz: "Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia." Podemos afirmar que esta é a mais sugestiva, a mais importante e também a mais difícil das bem-aventuranças a ser aplicada em nossa vida. A mais sugestiva, porque a misericórdia sugere a ideia de bondade, de altruísmo, de boa vontade. Mais importante, porque sem misericórdia estaremos sem esperança também. Todos nós pecamos, estamos longe da glória de Deus. Mais difícil, porque a reação natural é o desejo de vingança. É possível resistirmos ao impulso de cometer um ato de vingança, mas ficamos alimentando o rancor no coração e até mesmo de nos alegrarmos com alguma desgraça que ocorre àquela pessoa. Para sermos misericordiosos, não basta ter uma atitude correta diante daqueles que nos prejudicaram. Temos que demonstrar mais que bondade. A misericórdia pede que semeemos boa vontade nos terrenos inimigos. Por isso, nós queremos examinar duas definições que nos ajudarão a compreender melhor a misericórdia. A primeira definição é a seguinte: é uma qualidade divina, é compaixão ativa por aqueles que sofrem. Essa qualidade divina, através da compaixão, nos afeta e nos leva a agir de modo a aliviar o sofrimento do próximo. Por isso, a compaixão é ativa. O melhor exemplo disso é a parábola do bom samaritano, que achou o judeu ferido na estrada e lhe mostrou bondade inesperada. Todos os misericordiosos agirão de modo semelhante. A segunda definição descreve a pessoa que perdoa o malfeitor, que pratica o mal sofrido pelo inocente. É, portanto, a disposição de oferecer perdão àqueles que não podem ou não merecem. Novamente, é Deus quem nos oferece o melhor exemplo. Uma tradução hebraica do Salmo 103 nos diz: "Misericordioso e clemente é o Eterno, lento em irar-se, transbordante de beneficência." Lembre-se do Salmo 136, que repete 26 vezes: "Porque a sua misericórdia dura para sempre." A salvação é maravilhosa, justamente por isso, porque é rica na misericórdia de Deus. O amor se transforma em misericórdia no instante em que ele cria compaixão e se traduz em ações que visam solucionar o problema do necessitado. Mas, será que a misericórdia é igual à graça? Certa vez eu li uma história que nos ajudará a compreender melhor as duas coisas. Certa vez, um pastor quis esclarecer essa questão ao seu filho. O filho tinha desobedecido ao pai e o pai lhe disse: "Vou castigá-lo com 10 cintadas", naquela região própria para as crianças serem disciplinadas. Quando o pai levou para o quarto o filho desobediente, pediu que ele se ajoelhasse ao lado da cama, mas só lhe deu 5 cintadas. O filho ficou perplexo e lhe perguntou: "Não fiquei de receber 10? "Sim", disse o pai, "mas quero que você compreenda o que é misericórdia." Mais tarde, naquele mesmo dia, o pai convidou o filho para sair e tomar sorvete. O filho novamente não entendeu e disse: "Mas não estou de castigo?" "Sim, é verdade", disse o pai, "mas quero que você entenda o que é graça." Dessa maneira, aquele pai sábio ensinou uma lição que o filho não poderia jamais esquecer. Porque Deus é um Deus misericordioso, ele exige que as suas criaturas, criadas à sua imagem, também sejam misericordiosas. É isso que ele disse por meio do profeta Miqueias: "Ó homem, ele te ordenou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus?" Essa qualidade da misericórdia é tão fundamental aos olhos de Deus que, se um cristão não perdoar ao irmão, deve saber que Deus aplicará contra ele o pleno rigor da lei. Jesus disse: "Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês,
o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Certa vez, Pedro perguntou ao Senhor: quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? Pedro chegou a sugerir 7 vezes. Jesus, no entanto, respondeu que perdoar 7 vezes era demonstrar pouca misericórdia. Antes, ele deveria perdoar 70 vezes 7. A partir disso, passou a contar uma parábola para deixar a lição ainda mais clara. Essa parábola é conhecida como a parábola do servo impiedoso. Diz essa parábola que certo rei resolveu ajustar as contas com os seus servos. Um deles devia uma soma astronômica de 10.000 talentos. Era uma soma tão absurda que uma vida inteira de trabalho obteria apenas uma fração do dinheiro necessário para pagar uma dívida. Só quero que você lembre que um talento de prata era equivalente a 6.000 denários. E um denário era equivalente ao salário de um dia de trabalho. Ou seja, a dívida do servo era de 60 milhões de denários. Era algo impossível de ser pago. Então o rei fez o quê? Ordenou a execução da dívida, mandando a família e o devedor para serem vendidos. O devedor pediu misericórdia e o rei perdoou a dívida. O devedor, porém, lembrou-se de que outro servo lhe devia uma pequena soma de apenas 100 denários. Disse Jesus que este servo agarrou e quase estrangulou esse homem, exigindo que lhe pagasse a dívida. O pobre homem caiu aos seus pés, implorando a misericórdia, implorando paciência, garantindo-lhe que iria pagar a dívida integralmente. Quando o rei descobriu o que aquele servo fizera, mandou convocá-lo, porque não tinha tratado o seu conservo daquele mesmo tipo de misericórdia. O rei disse aos verdugos que lhe pegasse aquele homem até que ele lhe pagasse toda a dívida. Essa é a reação que podemos esperar da parte de Deus. Se do íntimo não perdoares, cada um a seu irmão. Fica amplamente clara a lição que Jesus quis ensinar. Os incompassivos serão tratados sem misericórdia. Por outro lado, os misericordiosos são os bem-aventurados. São aqueles que recebem a misericórdia de Deus agora e por toda a eternidade. Amanhã continuaremos essa reflexão indo um pouco mais fundo na compreensão desta bem-aventurança maravilhosa de Jesus. Que você tenha um ótimo dia, cheio da graça de Deus e também da sua misericórdia. Forte abraço e até amanhã.